Ouça agora, Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. Dezembro Vermelho. Estamos no mês de conscientização sobre a AIDS. Dezembro chegou e com ele a campanha anual de conscientização sobre a AIDS. E para falar sobre o assunto, o quadro Viver Bem, oferecido pela Unimed Andradas, conversa ao vivo com a enfermeira Jaqueline Roberta Domiciano Barbosa. Ela que está ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade. Bom dia, Jaqueline. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente, trazendo um pouco de orientação para a nossa população. Exato, e como nós conversamos na última semana, né, Jaqueline, você voltaria para, fazer uma entrevista sobre esse Dezembro Vermelho, que é uma data muito importante, até porque hoje as pessoas parece que se esqueceram um pouquinho da AIDS, né? Há alguns anos atrás a AIDS era muito mais terrível aos olhos da população e nos dias atuais parece que não é bem assim. As pessoas se esquecem que é algo que se deve evitar ao máximo, porque a nossa qualidade de vida ela só tem a cair a partir do momento que se adquire um vírus como esse. Isso mesmo. A AIDS ela ficou muito visada na década de 80, na época do Cazuza, na época de Cássia Eller, onde foi o auge, onde foi descoberta a doença. Passando o tempo, as pessoas realmente acabaram se esquecendo. Porém, a AIDS é um problema, é uma endemia mundial e ela é uma das piores doenças que o ser humano pode adquirir. É uma doença que tem tratamento, porém não tem cura. Então, como você mesmo disse, ela atrapalha totalmente a qualidade de vida do indivíduo. Então, cabe a nós, da área da saúde, toda a população, se conscientizar. Essa conscientização não deveria ser apenas no Dezembro Vermelho, né? Mas sim em todos os dias. Porém, a Organização Mundial de Saúde preconiza o mês de dezembro como conscientização mundial da AIDS. Ô Jaqueline, pouca gente sabe, mas em português a AIDS se fala SIDA, não é? Que é a síndrome de imunodeficiência adquirida. Então, fala um pouquinho sobre essa síndrome. O que é, na verdade? A AIDS, como a gente citou, síndrome da imunodeficiência adquirida, ela pode atingir tanto homens, quanto mulheres, quanto crianças, independente da idade. Ela não tem cura. Uma vez contaminado, você vai viver com essa doença para toda a vida. Ela tem tratamento, você consegue estadiar essa doença, porém... E por que não tem cura? Tem tanto avanço tecnológico, científico. O que será que dificulta para chegar aí naquilo que pode curar a gente? É uma incógnita para todo mundo, para os médicos, para os cientistas, porque a cura da AIDS é uma das doenças mais difíceis. No entanto que a cura para o câncer, a cura para as outras doenças, do Alzheimer, já estão vindo estudos e medicações para possível cura dessas outras doenças, mas a AIDS, por mais estudos que hajam no mercado, por enquanto não há cura, e sim um coquetel que se toma, conforme prescrição médica, que consegue adiar alguns sintomas. E a pessoa muitas vezes vive normalmente tomando esse coquetel. Isso, é porque assim, a AIDS, ela é um conjunto de sintomas que indicam a insuficiência do sistema imune da pessoa, e ela se divide em 3 partes. Ela se divide na parte de infecção aguda, que é quando o indivíduo se contamina com o vírus, é a fase imediata. Depois, ela tem a fase da latência, que é a fase do HIV que a gente fala. O HIV é o vírus que se instala na pessoa. E o que acontece? É como você agora citou. Essa pessoa consegue viver anos sem ter sinais e sintomas. A carga viral que essa pessoa tem, ela é menor. E isso se ela seguir o tratamento corretamente e à risca. Porque o tratamento, ele tem que ser muito minucioso. Por quê? A partir da fase da latência do HIV, o paciente pode desenvolver a AIDS em si, que é o 3º estágio. O que é o 3º estágio? É aquela fase que o paciente ou o indivíduo tem aquele emagrecimento precoce, tem todos aqueles sinais e sintomas severos que a gente já não consegue reverter. Lembrando que o indivíduo, uma vez contaminado, ele sempre está transmitindo o vírus, independente da fase. Existem alguns exames que a gente faz, por exemplo, assim, às vezes o indivíduo acha que se contaminou e vai lá, faz o exame e dá negativo. Só que existe a janela imunológica, existe um período em que o indivíduo vai aparecer a contaminação ainda. Então, a gente aconselha a
quando o indivíduo é pressuposto, acha que se contaminou, aí repetindo o exame numa certa sequência conforme indicação médica, porque faz o primeiro exame, dá negativo, ele acha que não tem nada, mas na verdade o organismo ainda não manifestou a carga viral. Nossa, mas isso é uma informação muito importante. Sim. Né? Quer dizer, fez o exame e deu negativo, às vezes não dá para ficar tranquilo, não. Não, se você tiver sido exposto aos sinais indicativos de contaminação, você tem que ficar atento, sim. Geralmente, os médicos infectologistas, que são os médicos que já tratam essa determinada patologia, eles conversam muito sobre essa janela imunológica. Interessante. Tem gente, às vezes, que faz doação de sangue só para saber. Isso. Não vai para ajudar os outros, não, viu, Cássio? Eu conheço umas pessoas assim, viu? Porque quando faz a doação de sangue, são feitos inúmeros testes, né? E acaba descobrindo se tem ou não, né? Inclusive outras doenças também. Acaba fazendo bem, mas tem um certo interesse ali, né? Sim, com certeza. Mas faz o bem. E é legal isso também, né? Você saber se você tem alguma coisa além da AIDS, não é? Sim. Porque esses exames, falando sério agora, eles devem ser feitos periodicamente, mesmo que você não for doador, mas tem que estar atento com a saúde, não é? Tanta Sim. coisa pode ser descoberta. Com certeza. É como a gente citou no programa anterior, né? A prevenção e a promoção de saúde é comprovado cientificamente que previne muita coisa e proporciona uma qualidade de vida melhor. Então, eu, como enfermeira, aconselho todos a pelo menos uma vez ao ano estar fazendo um check-up completo, com exames, tudo que seja possível para ter uma saúde melhor. E se descobrir no início qualquer doença que seja, desde um câncer até... Apesar que câncer não se detecta em exame de sangue, ou sim, dependendo. Existem uns exames de sangue que quantificam células cancerígenas no sangue, que é o CEA e o CA19.9. São exames mais caros, mas existe sim. Se a pessoa tiver possibilidade? Isso, a gente consegue fazer uma contagem de células tumorais através desses exames. Você sabe se a Unimed cobre esses exames não aí? Sei. Não sabe. Eu acredito que sim. Ou cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, porque conforme o plano e conforme a indicação médica também. Ah, tá bom. Ô Jaqueline, todo mundo sabe que o vírus da AIDS ele se transmite por relações sexuais, Isso. mas não apenas por meio delas. Não. A principal forma, né, de contaminação do vírus da AIDS são de pessoas contaminadas através da relação sexual, através de transfusões de sangue, quando esse sangue tem uma origem desconhecida. No Brasil, nós temos os hemocentros, onde são realizados todos os exames. Porém, há muitos anos atrás, quando houve o auge da descoberta da AIDS, esses sangues que eram doados e repassados à população, eles não tinham os exames ideais na época para diagnosticar isso. Atualmente nós temos e é muito fidedigno esses exames. Porém, pode haver contaminação. Uma outra maneira, o compartilhamento de agulhas e seringas entre pessoas contaminadas é uma maneira de contaminação. E a mãe, quando está no período de gestação, pode contaminar o bebê, o feto no caso. Entendi. E o que não pode transmitir a AIDS? Isso é importante falar, porque as pessoas às vezes têm preconceitos bobos. Sim. A população às vezes é movida a esse preconceito. Muitas pessoas não fazem o tratamento da AIDS por medo de sofrer preconceito da sociedade. Esse é um maior tabu que nós temos a respeito dessa doença. O que não transmite a AIDS? Compartilhar roupa de cama, toalha, nadar na mesma piscina, usar copo, prato, talheres, isso não transmite a AIDS. Abraçar, beijar a pessoa também? Não precisa. Saliva não transmite? Não, pode ficar sossegado. Por meio de picada de inseto, também não transmite, tá? E através de tosse, espirro, suor e lágrimas e alimentos também não é transmitido. Já pensou se o Aedes aegypti, além né, de tantas chikungunya, né, Zika vírus, ainda trouxesse AIDS, seria terrível. Terrível, aí seria uma catástrofe mesmo. Catástrofe mundial mesmo. Graças a Deus que não, porque o vírus não sobrevive ali fora do organismo da pessoa? Na verdade, existem estudos que falam que ele pode até sobreviver, mas a contaminação em si é justamente com fluidos corpóreos. Então, o mosquito ele não consegue transmitir esse fluido. A quantidade que ele consegue, pegar do paciente, levar, não é transmissível.
Entendi. E uma dúvida que eu tenho, que às vezes eu vejo até especialistas falando, olha, se você for fazer sexo oral, que você coloque a camisinha, né, no seu parceiro. Quer dizer, o sexo oral sem camisinha também transmite AIDS? Sim, transmite. A maioria das pessoas acreditam que a AIDS é transmitida apenas pelo sexo vaginal, onde há a penetração do pênis na vagina. Porém, o sexo anal e o sexo oral também transmitem a AIDS devido ao compartilhamento de fluidos corpóreos. Então, o que nós da área da saúde indicamos? O uso da camisinha e, caso vá ser feito o sexo oral alguma coisa, o uso de alguma coisa que iniba aquele contato. Por exemplo, um papel filme. Daria aquele que vem no rolo, assim, aquele transparente, que também daria certo. Agora, você sabe se homem está mais sujeito a AIDS ou mulher está mais sujeito a AIDS? Não, é uma coisa assim, que no mundo atual... estudos falam que os homens estão mais propensos devido ao estilo de vida e à rotatividade de parceiros. Porém, não há nada comprovado. É meio que igual, é meio que balanceado. E os sintomas da AIDS? Os sintomas da AIDS, como eu citei, na infecção aguda e na fase onde o paciente já está com a AIDS instalada, são febre persistente, sinais clássicos de uma gripe, por exemplo, diarreia prolongada, manchas na pele. Essas manchas na pele são manchas avermelhadas, seguidas de bolhas, tá? E essas bolhas, geralmente, elas começam a ter descamação na pele. A pessoa fica com aquela pele seca, bem enrugada. Cansaço fácil. Às vezes a pessoa está andando dentro de casa mesmo, começa a ter aquela dispneia, que é o cansaço, a falta de ar. Infecções oportunistas. O paciente, quando ele é contaminado, ou o indivíduo, quando ele é contaminado pelo vírus HIV e ele desenvolve a doença, no caso a AIDS, ele fica propenso a qualquer tipo de infecção. Qualquer infecção que ele adquirir é uma doença oportunista. E isso acaba levando esse indivíduo à morte. Por exemplo, os pacientes que tenham o HIV instalado, eles pegam pneumonia com muita facilidade, candidíase com muita facilidade, pega tuberculose com muita facilidade. Os maiores índices de morte em paciente HIV positivo ou com a AIDS instalada, as mortes são por pneumonia e tuberculose. A pessoa não morre de AIDS, então? Não. A pessoa morre da doença oportunista. Por quê? Porque o organismo já não tem célula nenhuma de defesa para combater as outras doenças que estão instaladas na comunidade. Então ele acaba morrendo da doença oportunista. Entendi. Bom, eu acho que daí, num caso como esse, o melhor mesmo é prevenir, não é? Será que se eu for doar sangue, eu preciso ter algum tipo de receio? Ou hoje a tecnologia, o cuidado, ele garante que eu não vou pegar uma AIDS por meio de uma transfusão. Eu doando sangue, ou se eu estou no hospital, um filho meu está no hospital e ele precisa de uma transfusão de sangue, eu preciso ter receio? Não. Atualmente, todos os materiais que são usados, tanto para coleta de exames, tanto o sangue em si para transfusão, são descartáveis, são muito bem testados pelo mercado. Hoje as seringas são descartáveis, as agulhas são descartáveis, há o uso de EPIs, que no caso são luvas, máscaras, gorros, e no caso do sangue, ele passa por inúmeros testes nos hemocentros. Então é tranquilo. Tranquilo. Pode ir sem receio. Mas no passado não era tão tranquilo, né? Não. Essas análises, antigamente, tudo não havia. A tecnologia não era tão otimista. Hoje nós temos uma tecnologia otimista e eficaz. E ainda tem gente que compartilha seringa na hora de usar drogas, né? Sim. Hoje em dia nós temos muito, porque às vezes ali no auge, aquela coisa, é cômodo, vamos compartilhar, e é um dos maiores riscos que a gente tem atualmente. E parece que antes era moda, né, falar da AIDS e tal. Quando a pessoa esquece, né, parece que a população esquece, é que nem a dengue, né? Sempre quando eu vejo especialistas de dengue aqui, quando tá a epidemia no auge ali, todo mundo lembra, fica com medo, né, de pegar, e depois quando o tema entra no esquecimento, o pessoal acha que acabou, né? Tá tranquilo agora, né? Só que atualmente a AIDS é um problema mundial. Na África existem muitos casos, e o Brasil houve um crescimento de aproximadamente 40%
de ninguém fala pessoas disso, hein, contaminadas pelo vírus HIV em 2017. Então tá crescendo em vez de diminuir? Isso, por quê? Com Porque as tanta pessoas... informação... Isso, as pessoas acabam esquecendo, levam mais pro lado do esquecimento e acham que, apesar por estarmos no século XXI, não vai se contaminar mais. Agora, tem uma questão com relação à camisinha que às vezes eu vejo alguns especialistas dizer que, de repente, a camisinha pode estourar. Sim. Quais são os riscos da camisinha também? Então, os riscos da camisinha, a partir do momento que você vai ter a relação sexual, cabe ao indivíduo ali no momento colocá-la certo. Entendeu? A partir do momento que ele coloque certo, retire o ar, todos os riscos dela estourar é menor. Mas se ela romper, por exemplo, a gente aconselha o indivíduo, se ele acredita que tenha sido contaminado, para ele procurar a unidade de saúde mais próxima e realizar os exames. Porém, se ele não souber a origem, se pode ter alguma coisa, existem medicações profiláticas, existem medicações quando há suspeita de contaminação com vírus HIV. Não significa que a pessoa já tem, mas a gente tem medicações no mercado, fornecidos pelo Ministério da Saúde, que previnem esse alastre do vírus no organismo da pessoa. É o que acontece quando mulheres são abusadas, estupradas, e a gente faz o exame físico, todo aquele protocolo, e a gente e a mulher não sabe a origem da pessoa, do agressor, a gente faz a medicação de prevenção, que é o AZT. Desculpa, Sandro. Essa medicação, ela consegue bloquear o vírus? Bloqueia, mas aí existe uma janela, como eu falei, a janela imunológica. Não é 100% de eficácia, mas a gente consegue bom resultado. É uma medicação que o Ministério da Saúde fornece, que traz efeitos colaterais horríveis, porém é eficaz. Mas sendo eficaz, a pessoa sofre ainda mais, né? Uhum. Acabou de ser estuprada, vai sofrer ainda mais, mas se não Sim. pegou a doença, já é uma grande coisa, Isso. né? Questão de manicure também chama muito a atenção, Jaqueline. Isso. Os materiais atualmente têm que ser muito bem esterilizados. As manicures têm que estar provendo da autoclave, do material de esterilização para fazer a unha, tudo lá na hora. Porque às vezes você está lá fazendo tranquilo, que nem eu falo, não vem escrito, né, na pessoa, ó, tenho HIV, tenho AIDS. Às vezes a gente não sabe. Então o ideal é que todas as manicures promova uma esterilização correta e eficaz nos materiais. Porque um simples bifinho que você tira da cutícula é uma porta aberta para contaminação. Tatuagem, piercing, o que dizer? Existe a contaminação através de materiais que não são esterilizados corretamente. A base de tudo é esterilização e materiais descartáveis. Inclusive dentistas. Sim. Dentistas, todo esse material que é usado em centro cirúrgico, dentistas, estúdios de tatuagem, de piercing, tem que ser muito bem esterilizados e descartáveis. E a mãe que engravida, o que você pode dizer sobre isso? Então, a mãe que engravida, no caso, quando existem os exames que a gente faz assim quando descobre que está gestante. Caso esse exame venha positivo, nós vamos fazer um acompanhamento especial com essa mãe. Essa criança não vai poder, em muitos casos, nascer de parto normal. Porque a saída do bebê pelo canal vaginal pode haver uma contaminação absurda. Existem estudos que falam que o bebê pode se proteger devido à placenta. Porém, esse bebê, ele é monitorado até os 2 anos de idade. Eu conheço casos que o bebê não foi contaminado. Sim, o bebê não foi contaminado. Foi assim, a gente faz todo um trabalho, a mãe não vai poder amamentar, a mãe não vai poder ter parto normal, tem parto cesáreo, tem todas essas coisas. E assim, todo um acompanhamento psicológico, uma equipe multidisciplinar. Mas eu conheço casos assim que o bebê não foi contaminado. A mãe tem AIDS e o nenê não? Não, porque a mãe está lá na fase de latência. A carga viral que ela tinha não foi suficiente para passar para o bebê. Isso é maravilhoso. Isso é muito bom. Muito e acontece, mesmo. sim. Ô, Jaqueline, para encerrar, eu acho que é sempre ter aquele olhar humano, não é, no que se refere à forma de lidar com o paciente, não é? Sim. É uma pessoa que está doente, mas é uma pessoa que tem vida. E então, eu acho que a sociedade tem que também compreender e colocar ali um procedimento, um dia a dia ali mais humanizado do que propriamente repelir a pessoa da sociedade.
Isso. O paciente, o indivíduo, né, no caso, que é contaminado com HIV, ele mesmo, às vezes, tem preconceito de si próprio. Ele acaba se isolando por medo do julgamento da sociedade. Então, o que cabe a nós? Tratar esse paciente, esse indivíduo, com muito mais sensibilidade, com um olhar diferenciado, sim, porque ele é uma pessoa como todo mundo. Ele tem uma doença ali que consegue ser controlada. Existe uma grande chance, né? Por exemplo, o indivíduo, os estudos falam que o indivíduo contaminado com HIV, ele no mínimo contamina 10 pessoas ao seu redor antes dele descobrir que tem o vírus. Então, por isso que nós temos que trabalhar muito a prevenção e a promoção de saúde e deixar um pouco de lado esse tabu que a sociedade fornece, né? Porque se é uma coisa que a gente consegue tratar e existe prevenção, para que julgar? Isso mesmo. Nós conversamos com a enfermeira Jaqueline Roberta Domiciano Barbosa. Ela esteve ao vivo, né, aqui nos estúdios do Jornal da Cidade, falando sobre a campanha Dezembro Vermelho, né, acontece anualmente para conscientizar as pessoas sobre a AIDS. Obrigado, Jaqueline. Eu que agradeço, espero estar voltando uma próxima vez, espero estar esclarecida a dúvida de todos. Bom dia a todos. O quadro Viver Bem é oferecido pela Unimed Andradas e vai ao ar às quintas-feiras durante o programa Jornal da Cidade. Até a próxima semana. Você ouviu Viver Bem. Oferecimento Unimed Andradas. O seu plano de saúde atende em todo o Brasil, com ampla rede de médicos e hospitais credenciados? Sim, com certeza. E o seu plano? Sim. Cumpre com as obrigações legais da Agência Nacional de Saúde? Sim. E o seu? Sim, claro. Não caia em falsas promessas. Plano de verdade só Unimed.